Olá, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do ensino religioso. Aqui é a professora Tatiane. Vamos lá, mais uma aula de ensino religioso totalmente sem tabu. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um conteúdo diferente. Nós vamos falar sobre ritos. Ritos, certo? Então, nós no começo do ano já falamos sobre como nossas tradições religiosas chegam até nós. A gente estudou que existem duas formas disso acontecer. Existe a forma oral, existe a forma escrita. Depois a gente foi estudar sobre mitologia. Os mitos também existe a forma oral, também existe a forma escrita. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre ritos, certo? O que são os ritos, onde a gente encontra os ritos e para que servem os ritos, tá bom? Então, o termo rito, ele tem vários sentidos, tá? O rito, ele é diferente do ritual. O ritual é a cerimônia completa. O rito são as partes desta cerimônia, certo? É como se o ritual ele fosse o quebra-cabeça montado e o rito fosse cada peça do quebra-cabeça. Por exemplo, se eu tenho um culto evangélico, o culto em si ele é um ritual. As partes dentro desse ritual a gente vai chamar de rito. Então, a gente vai ter o rito de entrada, o rito de louvor, o rito de adoração, o rito de leitura da Bíblia. Na missa, nós vamos ter outra demanda muito grande de pequenos ritos dentro do ritual da missa, que vai ser leitura do evangelho, interpretação do evangelho, nós vamos ter comunhão, paz, nós vamos ter momentos de reflexão. Então, a missa inteira, ela é uma sequência de ritos que forma o ritual, certo? No sentido mais geral, o ritual é uma sucessão de palavras e atos que repetidas compõem uma cerimônia. Ou seja, todo ritual ele é sempre feito da mesma maneira, certo? Não importa quanto tempo demora para ele acontecer outra vez, mas quando ele acontecer outra vez, ele vai seguir sempre a mesma sequência, como se fosse uma receita, como se fosse uma receita de bolo. Para a receita de bolo dar certo, você tem que seguir sempre a mesma sequência. Com o ritual acontece a mesma coisa. Tá bom, professora, mas para que servem os rituais? Lembra que nós já estudamos os mitos, né? Que são aquelas narrativas fantásticas que envolvem deuses e homens e que servem para a gente entender como nós viemos parar aqui, entender por que nós vivemos. Então, os mitos eles têm essa função. E o ritual ele está totalmente ligado ao mito. Por quê? Porque o ritual ele serve exatamente para a gente se reconectar com aquele mito, com aquele momento que já passou. Entenda que quando você está em um momento de ritualístico, você sempre vai estar tentando se reconectar a algum ensinamento religioso, alguma coisa que já passou. Por exemplo, no ritual de batismo dentro do cristianismo, o que é que acontece ali naquele ritual? As pessoas repetem o que Jesus Cristo fez lá no Rio Jordão e que está escrito na Bíblia, certo? O ritual de casamento. O ritual de casamento é um ritual que está de acordo com os livros sagrados de da maioria das grandes religiões, certo? Então, se você busca dentro do livro sagrado, você vai encontrar em vários momentos esse ritual acontecendo. Então, o rito ele serve para relembrar o mito, ou seja, para nos levar de volta ao passado, tá? Em diversas sociedades, as comunidades primitivas e contemporâneas, determinados momentos de vida dos seus membros são marcados por acontecimentos únicos e especiais, que a gente vai chamar de rito. Exemplo, o casamento é um ritual, certo? E dentro do casamento existem vários ritos. Por exemplo, a entrada da noiva, a entrada do noivo, dizer o sim, fazer o juramento. Então, é um ritual completo que é composto de vários ritos, ou seja, é um grande quebra-cabeça feito de várias peças, tá bom? Nós temos os aniversários também são rituais, os convidados chegam, primeiro brinca, primeiro come doce e come salgado, depois docinho, depois por último vem um bolo, apaga a vela. Então, é todo um ritual e sempre se repete da mesma forma nos aniversários, tá bom?
Batizados, os funerais são exemplos de eventos especiais, repletos de significados, tá? Então, nós vamos ter duas formas de rituais, basicamente. Os rituais religiosos, que já estamos, a palavra já diz, religioso, que acontece dentro da religião. E nós vamos ter os rituais seculares, ou seja, não religiosos, como, por exemplo, os aniversários, nós vamos ter as formaturas, nós vamos ter conclusões de curso. Então, todos são rituais que não estão dentro do mundo religioso, mas que se repetem todas as vezes que ele é feito da mesma forma. Muito embora muitos rituais que a gente vai chamar de seculares são evocados ali em vários momentos a presença do sagrado, a presença do Deus, daquelas pessoas. Dificilmente você vai, por exemplo, numa formatura e não vai ver alguém agradecendo a Deus, evocando Deus ali naquele momento de ritual secular, certo? Uma coisa não empata a outra. Os mesmos ritos seculares, eles vão ter, como eu disse, esses momentos religiosos, por exemplo, que ocorrem como um casamento ou como um funeral, certo? Os casamentos, apesar de eles serem totalmente ritualizados dentro da religião, nós também temos o casamento secular, certo? Que é o casamento civil. Então, o casamento civil, ele tem a inspiração na religião, mas ele é secular, o que não impede, por exemplo, de um juiz, né, invocar ali o nome de Deus dentro do casamento, tá certo? O rito religioso organiza a manifestação da fé de um povo e mantém viva as histórias, a memória das diferentes manifestações religiosas. Ou seja, enquanto um rito é praticado uma geração depois da outra, a história daquela religião continua viva. O rito ele tem um papel muito importante, que é de fazer com que a religião se perpetue. Muitas vezes você pratica um rito, você não sabe nem o que você está de fato ali fazendo, mas na verdade o que você está fazendo é perpetuando uma religião. Nem todo mundo entende e compreende exatamente o que cada momento do ritual, o que cada rito vai significar. Mas o que se sabe é que essa repetição desses ritos vai fazer com que a religião se perpetue, certo? O que é importantíssimo para as religiões. Existem também os ritos que a gente pode classificar como ritos pessoais. Eu disse que existem os ritos religiosos e seculares, mas agora eu também vou falar dos ritos pessoais. Todos nós temos ritos pessoais. Por exemplo, se todos os dias você, pela manhã, acorda e repete as mesmas coisas diariamente, então isso é o seu ritual matinal. Levanta, vai para o banheiro, escova os dentes, sai do banheiro, toma café, vai para a escola. No outro dia, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E essa repetição vai gerar em você o hábito. Lá para frente, quando você for adulto, que você fizer alguma coisa parecida com isso, você vai ser imediatamente remetido à sua infância, porque você repetiu tantas vezes aquilo na sua infância, que uma vez quando você for adulto e você precisar fazer de novo, imediatamente você vai ser lançado para a sua recordação de infância. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos encontramos daqui a pouco. Tenha uma ótima semana de estudos e até já.